Boa noite pessoal. Estamos depois de um tempo aí ao vivo para a gente dar continuidade na nossa série sobre escatologia. Hoje é o nosso quarto encontro e nós vamos retomar nossa leitura de Mateus 24. Nós estamos falando aí do sermão escatológico de Jesus, né? E depois nós vamos entrar no livro de Apocalipse. Mas hoje vamos dar continuidade a leitura do Evangelho de Mateus. Eu quero convidar você, deixa eu pegar a minha Bíblia aqui. E o texto diz assim, eu quero ler Mateus, boa noite pessoal que está chegando aí. Mateus capítulo 24, eu quero ler até o finalzinho, nós vamos ler aqui do 36 até o 51. O Mateus 24, 36 diz assim, quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se, dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 estarão no campo, um será levado, o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato a quem o seu Senhor o encarrega dos demais servos da sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que o seu senhor encontrar fazendo quando voltar. Garanto que ele encarregará de todos os seus bens, mas suponho que esse servo seja mau e diga a si mesmo, meu senhor está demorando. E então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora em que não sabe, e o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa parte final aqui do capítulo 24 de Mateus, Jesus ele está falando, deixa eu só perguntar como é que está o som aí, pessoal. Todo mundo está me ouvindo bem? Dá um sinalzinho aí. A iluminação não é das melhores hoje, aí eu vou deixar o meu iPad aqui na frente para iluminar um pouquinho, né? Mas eu acho que o som deve estar legal aí. Bom, Mateus aqui, Jesus, ele está falando aqui sobre que o dia e a hora são desconhecidos. Óbvio que quando Jesus está falando isso, ele de fato não sabia, né, dada a sua humanidade, mas claro que Jesus hoje sabe. Ele está à direita de Deus Pai, está ao lado do Senhor, do Pai, né? Então ele sabe. Mas a ênfase aqui, Jesus está falando, ele começa dizendo a respeito de uma incerteza, essa incerteza dessa hora desconhecida, ela leva uma ação, uma resposta dos seus discípulos, que é vigiar. Ele diz, olha, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Interessante que o pessoal acaba entendendo como se isso aqui, por acaso, desse alguma base para um arrebatamento secreto. E não dá. Não dá. Esse texto aqui, ele não dá base para um arrebatamento secreto de maneira alguma. Porque diz aqui, ó, como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Presta atenção nisso. Nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Pergunta, quem comia, quem bebia, quem casava e se dava em casamento? Era Noé ou eram os ímpios? Resposta, você já sabe, são os ímpios. Noé estava avisado, Noé sabia que o juízo viria sobre a terra, então aquele dia mau, o dia do julgamento, não pegou Noé de surpresa, mas pegou o povo que não acreditava em Deus. Por isso que eu falo que esse texto não dá base para um arrebatamento secreto, porque para o povo geral que não segue os mandamentos de Deus, de fato esse dia virá como um ladrão, tá? Mas para o povo de Deus já avisado, não vai vir como ladrão. Por isso que ele diz que era nos dias de Noé. E ele vai mostrando como vai esse momento. 2 estarão no campo, um será levado, outro deixado, ou seja, né, não será uma salvação universal. E aí, a partir do verso 42, ele vai falar
sobre a responsabilidade dos discípulos de vigiarem, dizendo, olha, vocês não sabem em que dia o Senhor vai vir. E Jesus aqui, ele faz um reforço no seu discurso da responsabilidade que nós temos de estarmos vigilantes. A gente não sabe o dia que o Senhor vem, nós temos os sinais, né? A gente vai... eu não vou entrar nessa série especialmente em outros textos, além de Mateus 24, esse sermão escatológico de Jesus, e depois a gente vai para o livro de Apocalipse, mas o texto de Paulo, né, a igreja de Tessalônica estava vivendo um momento onde eles pensavam que Jesus já tinha voltado, e aí Paulo escreve dizendo, olha, vocês fiquem tranquilos que o dia do Senhor não virá sem que antes seja manifesto o filho da perdição, e ele vai falando ali as características do anticristo. Ou seja, Jesus não vem sem que antes o anticristo, ou o espírito do anticristo, que já está aí na terra há tanto tempo, né, mas o anticristo ele se levante e ele vá, né, continuar esse trabalho que já existe hoje no espírito do anticristo com relação à perseguição da igreja. Então, Jesus está falando sobre essa vigilância. Quer dizer que um servo do Senhor pode ficar distraído? Claro que pode. É por isso que esse texto está aqui, falando da responsabilidade nossa. E quem nos garante a nossa vigilância é o próprio Espírito que mora em nós. É interessante porque existem mandamentos que nós não somos capazes de cumprir. Eles são literalmente impossíveis. Por exemplo, e não é porque são impossíveis que Deus não manda fazer. Deixa eu dar um exemplo, né? A Bíblia diz que os mortos não se comunicam com os vivos, ok? Mas lá no Velho Testamento, Deus fala para não invocar os mortos, ou seja, não é porque Deus manda que não se faça que eu posso fazer. Por isso que todos esses mandamentos da vigilância, da santidade, de um caminho de compromisso com Deus, não quer dizer que o crente possa se desviar e perder a salvação. Ele não perde, porque o próprio Deus assim o garante. Mas não é porque Deus garante que nós não temos a responsabilidade, elas caminham juntas, a soberania e a responsabilidade do homem. Claro que a soberania está acima disso, mas o próprio Deus garante a minha salvação. O próprio Deus garante pelo Espírito que nós possamos estar vigilantes para o dia do Senhor. Então aqui nós terminamos este capítulo maravilhoso de Mateus 24, uma parte já se cumpriu, que foi a queda de Jerusalém. A queda de Jerusalém é um evento chave para a escatologia, né? E parte desse capítulo aqui já se cumpriu. E aí no final Jesus aqui ele vai estar falando sobre a necessidade de estarmos vigilantes, porque não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas nós vemos os sinais aí. Então, se você me perguntar se Jesus volta amanhã, eu digo que não. Se perguntar se volta semana que vem, eu digo que também não. Ele pode voltar individualmente, porque ninguém sabe se vai estar vivo amanhã, e se nós morrermos, obviamente, aquele é o nosso momento do encontro com o Senhor. Mas a volta de Cristo, esse dia, juízo final, ele não te garanto que não vem semana que vem, bobear nem esse ano, tá? Sem que antes apareça o anticristo. O Donald Trump é o anticristo? Não sei. É o próximo Papa? Não sei. Não dá para falar esse tipo de coisa. Essas especulações. Mas eu vou deixar para entrar nesse assunto quando a gente entrar no livro de Apocalipse. Tá legal? A partir dos próximos vídeos, nós vamos falar sobre a continuação desse sermão escatológico, né? Jesus vai falar... Tem muitas coisas legais aqui no capítulo 25 de Mateus. Se você já quiser ir lendo, faça isso, vai lendo. Nós vamos aqui falar novamente. Jesus no 25, ele continua o seu discurso a respeito da vigilância, a parábola das virgens, dos talentos, e depois ele vai falar do julgamento das nações, e aí finalmente ele fala sobre o final de todas as coisas, né? É um baita panorama a partir das palavras do próprio Messias, e que vai nos dar um pano de fundo maravilhoso para quando a gente entrar, daqui a uns 3, 4 vídeos mais ou menos, eu penso que a gente já vai entrar no livro de Apocalipse. Então fique ligado aí. Esse vídeo mais tarde vai estar lá no meu canal no YouTube. Eu mudei o nome do canal, né? Tava em inglês, eu passei para o português mesmo. Vai vir algumas novidades aí, eu não quero falar agora, mas fica ligado aí que a gente vai dar uma incrementada legal no canal no YouTube, mas eu não vou deixar de fazer esses pequenos vídeos aqui no Instagram, né? E também peço para que você possa entrar lá no meu canal, procura lá Daniel De Luca, o
o nome do canal é 15 de Teologia, procura pelo 15 de Teologia no YouTube, se inscreve lá, me siga aqui no Instagram, espalhe esse vídeo também, né? E se você não comprou meu livro ainda, compre também, tem na Amazon, se não, fala aqui comigo, inbox, que eu envio um para você também. Tá legal, pessoal? A gente então encerra hoje Mateus 24, em breve, eu acho que semana que vem, provavelmente segunda-feira aí a gente faz e entra em Mateus 25, e aí nós vamos conversando muita coisa sobre escatologia. Quero lembrar também, antes de encerrar, né, eu tenho lançado algumas perguntas escatológicas ou perguntas teológicas aqui no meu Stories, então me segue lá, fica ligado no meu Stories, eu coloco ali alguns pensamentos, algumas frases para que você pense fora da caixa do mundo gospel. Nem tudo que é gospel é de Deus, tá? Grava essa frase. Nem tudo que é gospel é de Deus. Aliás, tem muita mistura hoje. Infelizmente, muita mistura no discurso dos púlpitos. Mas eu creio que Deus tem levantado jovens aí e pessoas que têm sido despertadas para o Evangelho e para a suficiência de Cristo, né? Que não aceitam mais esses discursos de autoajuda ou de psicologia, mas o puro e simples Evangelho de Deus, que é poder de salvação para todo aquele que crê. Então se liga lá nas perguntas que eu tenho lançado no Stories, responde lá, interage comigo, espalhe essas boas novas aí, desse trabalho aí que eu creio que Deus está conosco nesse projeto. Amém, pessoal? Um forte abraço, obrigado por esse momento que você separou aí nessa noite, para estar aqui comigo um pouquinho, para aprender um pouquinho mais da palavra, e Deus abençoe vocês, um ótimo final de semana para todos. Deus abençoe.